Salve galera, é o novo canal Tira Dúvidas para o Enem. É o canal do professor Sidney Buzo. É o canal Como é que era o negócio. Bom, pessoal, hoje nós vamos então para aquela aulinha de aplicações de funções. Quais funções que nós vamos trabalhar? Nós vamos trabalhar a função constante, que era aquela função em que o y ele ia ser um valor numérico pertencente a R, tá? A gente já estudou aí nas aulas anteriores, então se você tem dúvida, dá uma olhada aí na descrição do canal e você vai encontrar a aula de função constante. E também a função de primeiro grau, tá? Qual era a função de primeiro grau? É aquela funçãozinha famosa em que o y é uma função de x, tal que ele vai ser igual a vezes x mais b, tá certo? Com as seguintes características. O a é um coeficiente angular da função, ele tem que ser um número real e diferente de zero. E o b é um coeficiente linear da função, e também o b é um número real, e aí ele pode ser qualquer valor. Vamos seguindo aqui. Vamos pegar um exercício aqui que foi do Enem de 2018. Esse exercício ele trata basicamente de função de primeiro grau. Vamos dar uma olhada aqui como é que estava. Então ele dizia assim, olha, uma indústria automobilística está testando um novo modelo de carro. 50 litros de combustível são colocados no tanque desse carro, que é dirigido em uma pista de testes até que todo o combustível tenha sido consumido. O segmento de reta no gráfico mostra o resultado desse teste, no qual a quantidade de combustível no tanque é indicado no eixo Y vertical e a distância percorrida pelo automóvel é indicada no eixo X horizontal. Ele dizia para a gente aqui então, como resultados, tá? Vou mostrar os resultados aqui que ele dá já antes, né? Que são então as equações, né? Que vão reger essa condição de consumo do carro. Tá? Então ele dava essas opções aqui de A até E. Tá? A primeira y igual a menos 10 vezes x mais 500. A segunda era y igual a menos x sobre 10 mais 50. A terceira, y é menos x sobre 10 mais 500. A quarta opção é y igual a x sobre 10 mais 50. E a última questão é o y igual a x sobre 10 mais 500. Ok? Seguindo aqui, vamos ver o gráfico. Então, o gráfico para essa função é este aqui. Como vocês podem ver, ele é uma reta decrescente em que o eixo horizontal ele é a distância percorrida em quilômetros e o eixo vertical é o combustível no tanque em litros. E o que ele traz para a gente aqui de informação? Tá? Vamos ver a informação que ela dá aqui então para a gente, além da gente saber que isso aqui é uma reta com uma inclinação negativa, é uma reta decrescente, portanto, é uma função de primeiro grau, mas o que ele nos dá de informação aqui adicional a isso daqui? Vamos lá ver? Vou aplicar aqui a minha canetinha, tá? Para a gente marcar. Ele me dá uma informação aqui no eixo então vertical, que é este ponto aqui, que é o ponto de cruzamento da reta com o eixo Y. Se a gente lembrar, essa condição então do ponto de cruzamento no eixo Y, ele dá para a gente o que a gente chama de coeficiente linear da função. Uma outra informação é que se eu tenho aqui uma inclinação como essa, significa que o coeficiente angular dessa função ele é negativo. Então a gente tem duas informações aqui. Uma é o valor do B, que é esse daqui, e a outra é que o valor do A ele tem que ser um valor negativo. Então a gente tem que aparecer um menos A vezes X ali. Então vamos seguir? Vamos aqui a nossa resolução. Então, vendo aqui a nossa resolução, o que nós temos aqui? Bom, algumas considerações. Então, a função é de primeiro grau, do tipo y igual a função de x igual a x mais b. Então, a é o coeficiente angular, b é o coeficiente linear, como a gente viu.
A outra é que pelo gráfico da função ela é decrescente ou é negativo, e aqui a gente já tem então uma informação importante, as alternativas D e E elas estão descartadas. Por quê? Porque o A para as alternativas D e E ele é positivo. A outra informação aqui é que o coeficiente linear, né, o B, é o valor para x igual a zero. Como nós observamos lá no gráfico, o valor do B ele é 50, então as alternativas A e C também elas vão estar descartadas. Então percebe que, na verdade, a gente tem aqui, se a gente souber, na verdade, aqui os parâmetros, né, da função, eu não preciso fazer grandes contas, mas na verdade é fazer uma análise rápida. Tá? Então a alternativa correta é a alternativa B. Então vamos ver aqui como é que ela vai estar operando, né? A alternativa B qual que ela é? Vamos ver aqui, era o y igual a menos x sobre 10 mais 50. Vamos testar, vamos ver aqui. Então, para y igual a menos x sobre 10 mais 50, se eu tiver x igual a 100, nós vamos ter que o y é uma função do ponto x igual a 100, vai ser então o menos 100 dividido por 10, que vai dar menos 10, mais o 50. Então vai dar 40, que é o que aparece lá no gráfico. E para x igual a 500, a gente vai ter o f de 500 aqui, a função no ponto x igual a 500, que vai ser então aqui, ó, menos 500 dividido por 10, que é menos 50, mais 50. Então, menos 50 mais 50 vai dar zero, que é exatamente aquele ponto que nós tínhamos o gráfico de cruzamento, então, da reta com o eixo X, tá certo? Vamos voltar aqui para a gente ver um minutinho aqui esse gráfico. Se a gente voltar então aqui, vamos lá ver, né? Então estamos aqui no nosso gráfico. Então, para x igual a 100, o y ele vai ter um ponto de cruzamento aqui que é para y igual a 40. E para x igual a 500, o y vai ser zero, como a gente esperava lá. Então, como nós tínhamos anteriormente, a alternativa é a alternativa B, menos x sobre 10, então A negativo, mais 50, que é o coeficiente linear. Vamos seguir então ao próximo exercício. O próximo exercício então é o exercício do Enem de 2010, tá? Esse exercício de 2010, ele dizia o seguinte: Lucas precisa estacionar o carro pelo período de 40 minutos e a sua irmã Clara também precisa estacionar o carro pelo período de 6 horas. O estacionamento verde cobra R$ 5,00 por hora de permanência. O estacionamento amarelo cobra R$ 6,00 por 4 horas de permanência e mais R$ 2,50 por hora ou fração de hora ultrapassada. E o estacionamento preto cobra R$ 7,00 por 3 horas de permanência e mais R$ 1,00 por hora ou fração de hora ultrapassada. Os estacionamentos mais econômicos para Lucas e Clara, respectivamente, serão. Então aqui ele dá as opções: verde e preto, verde e amarelo, amarelo amarelo, preto preto, verde verde. Tá? Bom, vamos ver o que nós temos de informação aqui a respeito. A primeira coisa que nós temos que ver aqui é que o tempo que a gente está trabalhando aqui no exercício, ele está totalmente em horas. E a informação do tempo do Lucas é em minutos, 40 minutos. Então a gente precisa fazer uma conversão disso, né, desses 40 minutos para horas. Para fazer isso, o que nós vamos lembrar aqui? Nós vamos lembrar que uma hora são 60 minutos. Então a gente vai fazer uma proporção por meio de uma regra de 3. Lembra de regra de 3? Vamos lá. Uma hora são 60 minutos e x horas vão ser os 40 minutos. Como é que é a regra de 3 aqui? Eu vou passar, então, os 40 minutos multiplicando a uma hora,
e o x horas multiplicando 60 minutos. Agora, para não ficar o x, que é incógnita, do lado direito da equação, eu vou inverter só essa equação e colocar o x vezes 60 do lado esquerdo e o 40 minutos vezes 1 hora do lado direito da equação. Está lá. Como eu quero isolar o x, que é o meu problema aqui, né, minha incógnita, eu vou passar os 60 minutos que estava multiplicando, dividindo, né, a multiplicação de 1 hora vezes 40 minutos. Só que eu vou colocar ele lá debaixo dos 40 minutos, porque aí eu vou conseguir também eliminar a questão dos minutos e só vou ter hora. Então vamos lá. Fazendo então agora essa continha, eu vou ter que o tempo em horas vai ser então de 2/3 de 1 hora. Né? Menos do que 1 hora, com certeza. 40 minutos é menos do que 1 hora. Então são esses 2/3 de hora que nós vamos utilizar. Seguindo a resolução. Agora eu vou analisar a cobrança dos estacionamentos por estacionamento. Então eu vou começar com o estacionamento verde. O estacionamento verde ele diz o seguinte, que ela faz uma cobrança de R$ 5,00 por hora. R$ 5,00 por hora é um fator de aumento. Esse fator de aumento, então, é o coeficiente angular de uma função de primeiro grau. Como ele não me dá informação mais nenhuma, só me dá esse valor, né, que é de cobrança, ele então vai me deixar a informação que o coeficiente linear é 0, ou seja, não tem. Então, essa função de primeiro grau, ela tem a igual a 5 e b igual a 0, e é uma função então do tipo y igual a f de x igual a 5 vezes x, onde x ele é o tempo, né, o número de horas, e o y é o valor pago em reais. Bom, essa foi tranquila. Vamos ver a próxima. Estacionamento agora amarelo. Estacionamento amarelo, ele apresenta dois tipos de cobrança. O primeiro tipo de cobrança, ele diz assim, ele cobra R$ 6,00 por 4 horas, ou seja, durante esse período, você pode parar 1, 2, 3, até 4 horas, inclusive as frações de hora, meia hora, 1 hora e meia, 15 minutos, 3 horas e meia, não importa, você vai pagar R$ 6,00. Então, isso daqui gera para a gente uma função contínua nesse período de 0, né, na verdade, até 4 horas. Tá? É uma função constante do tipo y igual a f de x igual a 6 para o tempo menor ou igual a 4 horas. Vamos seguir. Vamos seguir aqui a segunda condição. Ela diz que acima de 4 horas, além dos R$ 6,00, que é o mínimo, né, que portanto vai ser para nós o valor do início aqui da minha função, que vai equivaler a um coeficiente linear, e a gente vai mostrar aqui por quê, ele cobra mais, então, R$ 2,50 por hora. Quer dizer, você tem um fator de aumento a partir deste instante de tempo, que são de 4 horas. Ou seja, né, eu tenho uma função de primeiro grau a partir de 4 horas, com um mínimo de R$ 6,00. Então, eu tenho uma função de primeiro grau do tipo y igual a f de x, que é igual a 2,5 vezes x, 2,5 vezes x, mais 6 para x maior do que 4 horas. Resumindo, se x é menor ou igual a 4 horas, então y igual a f de x, que é igual a 6. Se o x for maior que 4 horas, então o y é f de x, que é igual a 2,5x mais 6. Também, né, da mesma forma, com x igual ao número de horas e o y é o valor pago em reais. Vamos para o terceiro estacionamento. Estacionamento preto. Estacionamento preto também apresenta dois tipos de cobrança. A primeira é que ele cobra R$ 7,00 por 3 horas. Da mesma forma, de 1, 2 até 3 horas, inclusive as frações de hora, a pessoa vai pagar R$ 7,00. Então, é uma função constante do tipo y igual a f de x igual a 7 para x menor ou igual a 3. A segunda condição, então, é que acima de 3 horas, além dos R$ 7,00, que é o mínimo, portanto, ele vai ser aquele valor de início, o coeficiente linear,
ele cobra a mais R$1 por hora, que é o fator de aumento, da mesma forma é o coeficiente angular. Então a gente vai ter uma função de primeiro grau também, onde eu tenho um A igual a 1 e o B igual a 7. Então a função vai ser y igual a f de x igual a 1 vezes x mais 7 para x maior do que 3. E resumindo, então, se x é menor ou igual a 3 horas, então o y igual a f de x, que é igual a R$7, né, que é a cobrança. E se x for maior que 3 horas, então o y igual a f de x, que é 1 vezes x mais 7. Agora eu vou aplicar essa informação, né, nas necessidades dos dois irmãos. Então, começando aqui com o Lucas, né? O Lucas ele precisa estacionar 40 minutos, 2/3 de hora. 2/3 de hora, para os estacionamentos verde, ele vai pagar, então, 5 vezes 2/3, que vai dar 10/3, ele vai pagar R$3,33. No estacionamento amarelo, o x ele é menor ou igual a 4 horas, então ele cai naquela condição de função constante, ele pagaria, então, R$6. E no preto também, como ele cai numa função constante, porque o x é menor ou igual a 3, então o y ele vai ser igual a R$7. Para o Lucas, o mais vantajoso, então, é o verde. Então, se a gente observar as alternativas lá atrás, a C e D estão descartadas. Seguindo aqui a resolução, agora no caso da Clara, que são 6 horas. Bom, para o estacionamento verde, você vai ter y igual a 5 vezes 6, a Clara então pagaria R$30 no estacionamento verde. No amarelo, o x é maior do que 4 horas, né, porque a Clara precisa parar 6 horas. O y vai ser 2,5 vezes 6, mais 6, que vai resultar então em R$21. E no estacionamento preto, como o x é maior do que 3, né, são 6 horas, então o y vai ser 1 vezes 6, mais 7, que vão ser R$13. Ou seja, né, o estacionamento preto, né, em termos de cobrança, é o mais vantajoso para a Clara. Então, como as melhores opções são o estacionamento verde para o Lucas e o estacionamento preto para a Clara, a alternativa A é a correta, conforme a gente pode observar aqui nas opções. A opção, então, é a opção A, verde e preto. E com isso nós vamos então encerrando a nossa aulinha de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like e vejam as outras aulas aí para que vocês tenham então mais noções aí sobre as funções e melhorar então o seu estudo para o Enem. Abraço a todos e até a próxima.